Bom, meus amigos, o jornalista Marcelo Tognosi publicou um artigo muito interessante no Poder 360 intitulado Ciro Gomes está vivinho da Silva. Eu gostei tanto do artigo e do título que eu decidi até pegar esse título para o meu vídeo aqui no canal Politizando. E eu aproveito para pedir o apoio de quem ainda não se inscreveu para que se inscreva. Ative aí as notificações, deixa o seu like se gostar do vídeo. E claro, comente aqui embaixo se você leu esse artigo, o que você achou. Enfim, participe aqui com a gente, tudo isso é muito importante. Olha, um detalhe interessante, porque nós estamos aí há 15 meses das eleições, 16 meses das eleições. E muita gente tenta reduzir hoje para a ideia de que só existe dois candidatos, de que nós devemos escolher entre Lula e entre Bolsonaro. E aí quem não gosta do Bolsonaro logo quer quase que obrigar os outros a votarem, os outros que também não gostam, a votarem no Lula. E acontece o oposto. Quem não gosta do Lula e vê Bolsonaro aqui como a melhor opção, tenta impor aos que também não gostam do Lula a ideia de que é preciso unir forças com Bolsonaro. E o Marcelo vai mostrar aqui que Ciro Gomes está vivinho da Silva. E essa expressão vivinho da Silva é para dar maior ênfase, para dizer, olha, está vivo mesmo. Também usam a expressão mortinho da Silva. O que muita gente, principalmente aqueles que não gostam do Ciro, tentam agora colocar na cabeça dos outros, dizendo, tudo bem, o Ciro é competente, o Ciro realmente tem experiência, tem boas propostas, é honesto, enfim, mas, dizem alguns, ele não tem chance. E quando dizem isso, tentam de volta impor a ideia de que você tem que escolher ou Lula ou Bolsonaro. E o artigo do Marcelo é muito bom para mostrar que não é... Gente, precisa ficar preocupado com isso agora, porque a própria história recente vai nos mostrar que vários candidatos, muito mais perto das eleições do que nós estamos hoje, conseguiram aí se eleger. Então nós vamos pegar aqui o início do artigo, que vale a pena. Dizer que Ciro Gomes está vivinho da Silva. Em menos de um mês, praticamente, dobrou de tamanho. Praticamente, saindo de 6% em 12 de maio para 10% em 9 de junho, registra a última pesquisa do Poder Data. Quem não assistiu, eu fiz uma análise dessa pesquisa. Enquanto eu gravo esse vídeo, ele já é o vídeo mais visto do canal, aí passou de 18 mil visualizações em 2, 3 dias, então quem não assistiu, vale a pena. E ele até fala que o Ciro agora tem a soma dos votos de Mandetta, Dória e Amoedo. Amoedo que de lá para cá já desistiu de ser candidato. Luciano Huck ainda aparece na pesquisa, embora tenha renovado seu contrato com a Globo e não trocará a segurança de um emprego milionário pelas incertezas da política. Então eu não vou entrar nos detalhes da pesquisa, que ele até chega a trazer algumas informações ali, porque eu já fiz essa análise aqui no canal. E ele vai nos trazer exemplos marcantes de candidatos já conhecidos e que iam mal nas pesquisas, pouco tempo antes das eleições mesmo. O que ele traz aqui, eu achei muito interessante que ele não cita exemplos recentes. Por exemplo, de Zema, Witzel, Ibanez, que realmente começaram a campanha com pouco percentual de votos e foram eleitos. Esses três, pelo menos que eu citei, eram extremamente desconhecidos no mundo político. Então o Marcelo ele vai pegar aqueles que já eram conhecidos e que ainda assim tinham um percentual baixo e foram eleitos. E ele começa dizendo que desde 78 acompanho todas as eleições no Brasil. Ele fala que viu Nelson Carneiro derrotar Sandra Cavalcante e Vasconcelos Torres, candidatos dos militares, e não cantar vitória. Só dá para dizer que eu ganhei de verdade quando tomar posse como senador. E a gente percebe hoje dos dois lados. Bolsonaristas já cantam vitória e os lulistas também. Em 82, continua o jornalista, Leonel Brizola arrancou lá de baixo e ganhou a eleição para governador do Rio com 34,1% dos votos, deixando na poeira Moreira Franco, Miro Teixeira e Sandra Cavalcante. É bom dizer que Brizola, mesmo tendo sido ali o grande político, eleito deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, tendo sido governador do Rio Grande do Sul, tendo uma atuação enquanto governador ali na campanha da legalidade, que de certa forma correu o Brasil, ele ainda assim começou a campanha de 82 atrás e se elegeu, numa eleição muito polêmica,
Vale a pena pesquisar a história de que quase realmente roubaram, literalmente falando, a eleição de Brizola. Em 88, continua o jornalista, Jânio Quadros derrotou Fernando Henrique na disputa pela Prefeitura de São Paulo e desinfetou a cadeira do gabinete, na qual, dias antes, o adversário posara para fotos. Isso aqui também ficou muito conhecido. Fernando Henrique cantou vitória antes, perdeu. Jacques Wagner, aqui ele cita alguém do PT, eu achei bem interessante, ganhou a eleição para governador da Bahia em 2006 no primeiro turno, com 52,8% dos votos, e desbancando o favoritismo de Paulo Souto. Eu fui pesquisar, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Olha, em maio do ano da eleição, 2006, o Paulo Souto aparecia com 57% dos votos, Jacques Wagner tinha 10%. Então, de repente, Jacques Wagner vence no primeiro turno, saindo de 10 contra 57. E os mesmos, né, de certa forma, petistas que talvez se empolgaram naquela época, hoje tentam dizer, não, tem que ir com Lula porque é Lula que vence Bolsonaro, quando o Ciro já aparece também derrotando o Bolsonaro, tanto na XP quanto na Poder Data e também em outros institutos. Estou citando aqui os mais recentes. Ele vem citar aqui o caso Geraldo Alckmin, que conseguiu a proeza de ir para o segundo turno contra Lula em 2006 e perder a eleição com menos votos do que teve no primeiro. E ele vai fechar esse ponto falando: os exemplos são muitos e nada é definitivo na política. E o caminho está aberto. Ciro, diz ele, escolheu difundir suas propostas em pílulas espalhadas pelas redes sociais e aplicativos de mensagens como WhatsApp e Telegram. Publica vídeos curtos e sem o menor pudor de meter o dedo na ferida, como no que chama Bolsonaro de traidor. Esse vídeo no Twitter passou de 1 milhão de visualizações. E aí ele faz um alerta interessante ainda nessa questão das redes sociais. Diz que Ciro é forte na verve e na virtude, mas só isso não basta. Convive com a vulnerabilidade de ser um candidato com baixa audiência nas redes sociais, se comparado a Lula e Bolsonaro. Esse vídeo do traidor, ele foi um ponto meio fora da curva. Então, realmente, o Ciro, quando comparado a esses dois, ele precisa crescer muito. E o Ciro percebeu isso, talvez orientado agora pelo marqueteiro, ele passou a divulgar nas suas redes sociais, aliás, ele passou a divulgar as suas redes sociais nas entrevistas e lives que participa. Quem acompanha o Ciro deve ter percebido essa mudança. Sempre no finalzinho ali ele pede licença e divulga Twitter, Instagram e também o Facebook, YouTube. E aí ele cita o fato aqui do Ciro reconhecer erros do passado, um desses vídeos inclusive. E isso eu acho muito interessante porque é algo raro no mundo político e o público acha isso bom. O público gosta de certa humildade, de você dizer, olha, eu errei. Ele cita o caso da Patrícia Pilar, né, no vídeo que ele gravou ali junto com a Gisele, que é a sua atual esposa. Então isso é importante, o público gosta desses reconhecimentos de quando a gente erra. Isso faz bem e o Ciro precisa fazer isso sempre que necessário. Ciro precisa ficar muito atento, que é uma colocação que eu faço, anotei aqui no meu roteiro, porque essas cascas de banana que já comprometeram o Ciro no passado, elas podem voltar agora. A mídia que de certa forma não quer que Ciro se eleja, e não se enganem, tem parte da mídia que prefere muito mais o Lula do que o Ciro. Porque o Ciro toca nos pontos aí que o Lula não tocou. E que vai incomodar a elite, vai incomodar quem de certa forma manda nesse país. E esse pessoal ganhou muito dinheiro com o Lula e de certa forma não está tão incomodado assim caso o Lula se eleja. Então não se assustem se estes jornalistas começarem a colocar ali algumas pegadinhas tentando fazer o Ciro escorregar e se comprometer na campanha. Então o Ciro precisa ficar muito atento a isso. E ele vai falar que Ciro quer os nem, né? Nem Lula nem Bolsonaro, o que é uma obviedade, está certo. Diz que Ciro e seus 10% ainda não são uma novidade. Ele já teve essa intenção de voto no fim do ano passado, pelo próprio Poder Data, mas que agora precisa transformar seus 10% de apoio numa corrente de mobilização, o que não é tarefa fácil e não será mesmo, mas também nada tem de impossível. Bolsonaro e Lula se seguram na ponta às custas de um eleitorado freneticamente mobilizado. E a gente vê isso nos protestos agora a favor de Bolsonaro, em que ele quer manter ali
a coisa, de certa forma, intensa, mobilizando as suas bases mais radicais para tentar se manter ali com seus 25%, 30% e garantir o seu lugar no segundo turno. Então, pessoal, pesquisa, de toda forma, é retrato. No momento eu falo isso em todas. Ciro, lá quando o Lula volta para o jogo, ele caiu um pouco, não muito. E agora ele está numa tendência de alta, que o Poder Data registra no primeiro turno e também no segundo, em que ele abre uma grande vantagem para o Bolsonaro. Na XP, o Ciro até aparece ali com uma queda no primeiro turno. Eu até posso dizer que isso tem uma diferença na metodologia, enfim. O Poder Data pegou 2.500 eleitores, a XP pegou só 1.000, mas de toda forma, no segundo turno, o Ciro aparece pela primeira vez nos últimos meses, pelo menos ali ele mostra até junho de 2020, o Ciro sempre ou esteve empatado ou perdendo para o Bolsonaro, e agora aparece 4 pontos à frente do atual presidente, o que mostra também uma tendência de alta de Ciro Gomes. Então agora é a hora da militância realmente fazer a diferença e criar e fortalecer essa mobilização de todas as formas possíveis, seja compartilhando os vídeos que o Ciro produz em diversas redes sociais ou grupos de mensagem e também no mundo real. Enquanto abastece um carro, falar das propostas do Ciro para que o preço do combustível reduza. Quando o entregador de gás está ali na nossa casa trocando o botijão, a gente trocar uma ideia com ele em relação à proposta que o Ciro tem para gerar emprego de qualidade, renda e até baratear o preço do gás. Falar na fila dos bancos, das propostas que o Ciro faz de tributar, por exemplo, os donos dos bancos que retiram seus lucros, depois no final sem pagar impostos por isso. E o Brasil é o único, de certa forma, país que não cobra esse tipo de situação. Então o desafio agora é furar a bolha, trazendo mais pessoas para dentro dela, mas aqueles que estão na bolha do Ciro, aumentar o próprio engajamento. Agora como? Não sei, aí cada um tem que avaliar, falar o que eu posso fazer mais para tentar, de certa forma, ampliar esses votos que ele aparece hoje. E o Marcelo, o jornalista, conclui o seu artigo e eu aproveito as palavras dele para concluir também o meu vídeo. Diz ele: vivo e precisando de uma alquimia capaz de deixá-lo ainda mais vivo, com seus 10% virando 20% ou até 30%, Ciro tenta furar o bloqueio e entrar no jogo comendo pelas beiradas. Precisará de muito fôlego, paciência e perseverança para crescer e chegar em outubro de 2022. Vivinho da Silva, sobrevivente de uma campanha que se insinua violenta em todos os sentidos. E se Deus quiser e o padre Cícero ajudar, provar o gostinho de entrar para a história como o primeiro político do Ceará a virar presidente pelo voto popular. Bom, meus amigos, quem gostou desse vídeo, compartilhe nas redes sociais, nos ajude também já a furar aqui a nossa bolha, a trazer mais pessoas para o canal Politizando. E claro, se você não se inscreveu, se inscreva, ative lá o sininho, deixe o seu like e comente aqui o que você achou deste vídeo e também do artigo. Valeu! E até mais.